E aí galera, Karina Escapada Turtilho por aqui, vamos lá com a gente para poder fazer aquela viagem por Santiago através desses melhores lugares? Eu queria continuar conversando com vocês sobre essa questão dessa série de lugares interessantes para conhecer em Santiago. Poderíamos dizer os melhores lugares ou os lugares, os atrativos mais visitados também, né? Nós falamos já sobre o Cerro São Cristóbal, eu subi para vocês um vídeo esse fim de semana, que a gente teve o privilégio de subir o teleférico, e hoje eu queria fazer alguns comentários com respeito ao Cerro Santa Lúcia, né? Olha, gente, o Cerro Santa Lúcia é um lugar que, na verdade, está muito tempo na memória do santiaguino, né? E muito mais que isso, na verdade, até mesmo antes de Santiago ser Santiago, esse cerro, essa montanha, esse morro já era importante, né? Se chamava Huelén, né, para os Mapuches, que é um povo originário bastante importante dessa região do Vale Central e mais ao sul, entre Chile e Argentina. Na verdade, isso é outra live para outro momento. É muito incrível a história dos Mapuches, e também a gente tem uma influência incaica no Cerro Santa Lúcia. Se a gente parar para pensar, nós temos Santiago como o ponto mais importante incaico ao sul, né? Quando a gente pensa em Tiwanaku, ou seja, o ponto mais importante ao sul do Império Inca, né? Inclusive é bem bacana que no Cerro Santa Lúcia, quando a gente vai passeando por lá, dando as voltas, tem um setor que tem, eu diria, a única característica visual de cosmovisão incaica dentro justamente do Cerro Santa Lúcia. É um lugar que tem tipo uma escada e tem uma rocha cortada, digamos assim, que significaria a parte do inframundo, o mundo em que a gente vive, e o plano superior, se a gente pode dizer dessa maneira, né? E tem aí escrito o nome incaico e tal, e a mim me chama muita atenção que durante muito tempo não se falava sobre esse Santiago originário, né? Sempre se cita Santiago com fundação de Pedro de Valdívia, né? Que foi 12 de fevereiro de 1541, mas vocês veem que é muito interessante, que na verdade já era muito importante esse lugar, né? Tanto para os Mapuches quanto para os Incas, é um lugar aí que tem uma certa importância. O Huelén tem um significado de tristeza, de melancolia, de dor, né? Aí a gente vai continuando pensando nesse cerro, nesse parque que se tornou esse lugar. Tem um período da história de Santiago que eu acho que é muito interessante, que tem um intendente, que era um governador, que se chamava Vicunha Maquena, e esse cara tem um antes e um depois com respeito ao Cerro Santa Lúcia, né? Ele coloca dinheiro do próprio bolso, traz coisas da Europa, vai como que moldeando o cerro, assim, como que renovando esse parque para que a sociedade chilena tivesse um lugar para ir passear, né? Além do Cerro São Cristóbal. Eu, lendo a biografia do Vicunha Maquena, eu acho assim um cara fascinante. O cara era um crânio, historiador, político, foi exilado, voltou, mas assim, é imborrável uma série de coisas que ele fez em benefício do país, né? Obviamente, como qualquer ser humano tem coisas positivas e negativas, a gente não está aqui para pensar em respeito a isso, mas a marca dele, eu acho que uma das marcas mais importantes como intendente de Santiago foi justamente o Cerro Santa Lúcia, no sentido de transformar isso num parque para a sociedade, né? Então, quando a gente vai hoje e sobe as escadas e vê todos esses monumentos, esses elementos europeus que tem no parque, isso tudo estava pensado nesse momento com o Vicunha Maquena para frente, né? Tem algumas intervenções que são feitas depois disso, por exemplo, a pintura da Gabriela Mistral, e a gente vê assim um certo cuidado no reflorestamento do parque e tal. É um lugar, gente, que é assim muito, muito visitado pelos santiaguinos. Se a gente parar para pensar, tá dentro do coração de Santiago. Santiago Centro, tá? É quase praticamente na divisa entre Santiago Centro e Providência, porque você tem um pedacinho aí de Lastarria pro lado de cá. E assim, eu acho que é um cerro,
um lugar que tenta ser amigável, no sentido de acessibilidade, mas tem lá as suas dificuldades, porque tem muitas escadas, né? A gente, de repente, vai fazer os tours com o pessoal e tem um setor que você pode chegar de carro e aí depois você vai dando umas voltas com todo mundo, mas tipo, para chegar no topo, para você ver Santiago de cima, tem uma certa restrição, não dá para chegar, assim, a acessibilidade para todas as pessoas, né? É um lugar que tem várias alamedas, muitas plantas, é muito bem cuidado, tal, é uma graça, mas também tem um contraste, né? De repente você vê um montão de gente fumando uma maconha, tal, então é muito interessante isso, porque é um urbano, assim, muito escrachado, né? Eu acho que é um lugar, sim, para visitar, é bastante interessante, em especial para a gente ter uma visão de Santiago desde cima, no sentido, eu digo uma visão integral, né? Porque, obviamente, a gente tem o Cerro São Cristóbal, a gente tem o Sky Costaneira, a gente tem o Templo Bahá'í e a gente tem o Cerro Santa Lúcia. Esses 4 lugares são lugares de referência para ver Santiago desde a altura. Mas eu acho que quando a gente pensa na história da cidade, quando a gente pensa na importância desses parques com respeito ao cidadão, ao turista, ou às pessoas que estão aí aproveitando e desfrutando desse lugar, é muito interessante nesse sentido, né? Eu vou ver se eu encontro algumas fotos para poder jogar para vocês verem um pouco, mas na verdade é um lugar que realmente vale a pena dar uma caminhada assim com tranquilidade, né? Tem um centro de eventos lá que o pessoal trabalha para fazer eventos e coisas bem atuais, né? Tem algumas informações da prefeitura, a municipalidade faz tours gratuitos, então é interessante nesse sentido, porque você vai vendo elementos aí históricos e de patrimônio que estão relacionados com a história do Cerro Santa Lúcia. Então é isso, é ficar de olho para quando a gente puder voltar a visitar novamente, poder ir para Santiago Centro e aproveitar então. Agora eu tenho entendido que dia 1º de julho já volta a fase 2 e assim já se pode ir novamente com essa questão do passo a passo que vai e volta, cada semana uma comuna, um bairro diferente, está fechado, está aberto, né? Mas, obviamente, depois que passar toda essa questão do Covid, vai ser um pouco mais fácil. Então, fica aí para vocês esse convite para dar uma pincelada, uma passeada pelo Cerro Santa Lúcia, para poder ter essa referência da cidade de Santiago de cima e ver a Cordilheira da Costa, a Cordilheira dos Andes, né? E aí bem pertinho tem coisas muito importantes, por exemplo, a Igreja de São Francisco, que é na verdade, na minha opinião, o edifício mais importante de Santiago, que é um edifício pré-espanhol, assim, no sentido de construção de base de arquitetura falando, né? Tem um tipo de construção completamente diferente das outras igrejas. Claro que ela não está 100% inteira, ela foi restaurada em determinadas situações, mas é o edifício mais antigo, entre 1 e 2 edifícios mais antigos de Santiago. Vale muito a pena, é muito interessante. Tem um convento, tem um museu de arte sacra, e aí perto do Cerro Santa Lúcia também está o bairro de Las Tarri, que eu falei para vocês, que é um bairro também que é bem interessante para poder conhecer, para passear, para poder aproveitar os restaurantes e tal, apesar de que eu acho que o bairro precisa daquela melhorada de novo, que de outubro de 2019 para cá ficou um pouco conflituoso, meio assim, muita protesta, e o negócio ficou, eu acho que um pouco abandonado, mas vamos ver como é que vai estar daqui para frente, né? Eu acho que é importante a gente entender que a gente pode estar fazendo várias coisas próximas, né? Além disso, gente, também tem uma série de museus aí no centro de Santiago, por exemplo, Museu de Belas Artes, Museu de História, que está na Praça de Armas, enfim. São lugares que vocês podem, obviamente, começar a fazer um tour a pé, às vezes acompanhado, com alguém que pode dar para vocês essa ideia de tantas coisas tão interessantes, ou simplesmente passear por aí, tirar uma foto, né, de recordação. Mas fica aí esse detalhe, mais um lugar entre os melhores lugares para vocês conhecerem aqui em Santiago. Valeu? Beijão, obrigada!